O Agnostus Theos. Caros irmãos, chegou a hora de compreender o que é realmente o ser, o que são nossos estudos, o que é a gnose. Ante tudo, temos que render culto ao Agnostus Theos, o espaço abstrato absoluto, incondicionado e eterno. Indubitavelmente, a divindade incógnita e desconhecida é aquilo que não tem nome, aquilo, o inominado, o inefável. O absoluto está além de tudo que tenha forma e figura, lado por lado, quantidade, qualidade, número, medida e peso, é o que não tem forma, o real. Ao usar esta classe de termos, devem vocês saber entendê-los desde um ponto de vista intuitivo. Quando digo é o que não é, há que aprender seu fundo significado. Uma forma de ser, seria a que temos em nosso intelecto, mas daquilo não é o que temos em nosso intelecto. Por isso digo, é o que não é, esse não ser que é o real ser. Só assim poderemos entender algo, posto que aquilo está além de toda a compreensão. Sati, o imanifestado, indubitavelmente pertence ao aspecto negativo da luz. Estamos acostumados a pensar na luz em seu aspecto positivo, mas o aspecto negativo da grande vida está muito além de tudo que possamos entender, muito além dos sefirotes da Cabala, muito além do silêncio e do som, e dos ouvidos para percebê-lo, muito além do pensamento, do verbo e do ato. Quando se fala de existência negativa, devemos entender aquilo que não é e sem embargo é. A luz incriada, pois, é o aspecto negativo da luz, é o real. A existência negativa toma mola no sentido de que não é manifestada, que se oculta atrás dos véus da manifestação. O ancião dos dias, por exemplo, em cada um de nós, resulta sendo Malkut, isto é, o aspecto inferior para o absoluto. Assim como Malkut dentro da manifestação cósmica, ou seja o mundo físico, é o aspecto mais inferior de todos os 10 sefirotes, assim também o ancião dos dias, com toda a sua grandeza, majestade e senhorio, é o Malkut para o absoluto. Dessa divindade incógnita e desconhecida, que se acha latente em tudo o que é, tem sido e será, surge toda emanação, os inefáveis, o exército da voz, a grande palavra, os deuses santos, os governantes de todo o universo. Eles não são senão manifestações da divindade incógnita e desconhecida do Agnostus Theos. Bem, meus caros irmãos, não esqueçamos pois o Javé, o Iodev. Quando falo nesta forma, não quero referir-me, de modo algum, ao Javé aquele antropomórfico da Igreja de Roma e de Jerusalém e de todas as pessoas dogmáticas em geral. Não, o Javé a que me refiro, a que faço alusão, é o Javé íntimo de cada qual. É óbvio que cada um de nós traz dentro seu próprio Iodev. Iode é o princípio masculino, Ev é o princípio feminino. Iode é nosso Pai que está em segredo, Ev é nossa Mãe Divina Kundalini, esse é o Javé íntimo, particular, de cada qual. Jesus de Nazaré rejeitou ao Javé aquele antropomórfico dos judeus, a esse Javé bíblico, ao da lei de Talião, ao da vingança. Jesus de Nazaré amou a seu Pai que está em segredo e a sua Divina Mãe Kundalini. Ao pé da cruz o vemos clamando ao Pai. Vemos ao divino Rabi da Galileia e ela ao pé da cruz, e ele crucificado em sua cruz, exclamando com grande voz, Pai, em tuas mãos encomendo meu espírito. Sua mãe divina Kundalini está ao pé, ela o assiste em todo instante, ela é Ramil. Ram é um mantram, o mantram do fogo, o mantram do Tattva Tejas, Iob nos recorda aos mistérios isíacos, Io é o ponto dentro do círculo, é o Lingamyoni. Assim, pois, irmãos, Jesus rejeitou definitivamente ao dogmático Javé, a esse que fundamentava toda a sua doutrina na vingança de olho por olho e dente por dente, e adorou firmemente a seu Pai que está em segredo e a sua Divina Mãe. O Javé autêntico, pois, há que buscá-lo intimamente, cada um de nós o leva, além de sua consciência, ao Pai que está em segredo e à Divina Mãe, Iodev. Temos citado ao espaço abstrato absoluto, de onde emanou o exército da voz, de onde brotou nosso Javé particular, o divino macho-fêmea. Vemos, pois, que atrás de nossa divindade particular, está a divindade abstrata, o ser de nosso ser, o Deus desconhecido, ante o qual se prostra todo o exército da voz, a verdade que não tem nome, a existência negativa, aquilo que não é e sem embargo é. Deem-se conta de onde tem brotado nosso ser interior, havendo sabido que emanou de entre as entranhas do espaço abstrato, incondicionado e eterno, necessitamos orientar-nos.
Ante tudo, faz-se indispensável que nosso Pai-Mãe interior seja autorrealizado em nós. Isso é possível se nos compreendemos a nós mesmos, se logramos eliminar de nossa natureza os elementos inumanos que carregamos dentro. Vejais o que há na profundidade de si mesmos. Está nosso Pai e Mãe, nosso Elohim primordial, que tem emanado do Deus desconhecido, da luz insondável, do espaço abstrato, incondicionado e eterno. E ele tem vindo com um propósito, e a tomar forma em nós, autorrealizar-se, cristalizar em nós. Será possível isso? Sim, o é. Mas necessitamos, repito, primeiro, a eliminação dos elementos inumanos, a fim de que ele possa expressar-se através de nós. Segundo, necessitamos a criação de instrumentos ou veículos capazes de armazená-lo, de revesti-lo com sua presença, de protegê-lo. Veículos que devem ter uma constituição forte e sem embargo elástica e dúctil, sublime. Que classe de veículos serão esses? Ontem estivemos, precisamente, falando sobre os corpos existenciais superiores do ser. Todas as pessoas creem que já possuem tais corpos. Quando falo de todas as pessoas, refiro-me aos pseudo-esoteristas e pseudo-ocultistas. Desafortunadamente, são muito poucas as pessoas que nascem com um corpo astral. Se examinamos cuidadosamente as pessoas, vemos que somente tem o corpo planetário. Esse corpo está governado por 48 leis. O que estou dizendo está comprovado pelos 48 cromossomos que existem na célula germinal. Como já se sabe, o elemento masculino proporciona 24 cromossomos para formar essa célula. Não ignoram os biólogos que o elemento feminino aporta outros 24 cromossomos, somados, nos dão 48, que é o número que se necessita para uma célula germinal. Assim, pois, nosso corpo físico está governado por 48 leis. É um instrumento maravilhoso. Desafortunadamente, a humanidade somente possui dito instrumento. O assento vital de tal veículo é o corpo vital, o Linga Charira dos Teósofos, a condensação biotermo eletromagnética, na qual se acha a raiz mesma de nossa existência. Mas além destes corpos, o único que existe é o ego, e isso é a humanidade. O bípede tricerebrado, o animal intelectual, somente possui o corpo planetário, com um assento vital, e dentro, muito dentro, leva o ego, o eu, o mim mesmo, o si mesmo. Tal eu, tal ego, está composto por diversos elementos inumanos. Desafortunadamente, a essência se acha enfrascada, embutida entre os citados elementos e é óbvio que se processa de acordo com seu próprio condicionamento. Nos achamos, pois, em um estado desastroso e, no entanto, estamos chamados a revestir com nossas presenças ao divino macho-fêmea, a esse que emanou do espaço abstrato absoluto. Mas, como fazer, como proceder, como atuar, como trabalhar para que um dia, nosso sagrado Elohim, possa ser revestido por nossa presença? De que maneira? Ante tudo, devemos começar por eliminar de nossa natureza os elementos inumanos. E tais elementos, repito, e para que se entenda bem, esclareço, acham-se personificados com as diversas figuras que constituem o eu, o mim mesmo, o si mesmo, ira, cobiça, luxúria, inveja, orgulho, preguiça, gula, etc. São tão inumeráveis os defeitos, que ainda que tivéssemos 1000 bocas para falar, não acabaríamos de enumerá-los a todos detidamente. Faz-se muito necessário, urgente, inadiável, poder eliminar esses defeitos. Cada um deles é um elemento inumano e dentro de cada um deles está enfrascada, embotelhada, embutida a essência, que é o mais digno, que é o mais decente que se possui. Ante tudo, faz-se urgente compreender que é indispensável fazer consciência de nossos próprios erros. Em relação com as pessoas, na luta pelo pão de cada dia, em relação com nossas amizades, os defeitos que levamos escondidos afloram, e se nós nos achamos alertas e vigilantes como o vigia em época de guerra, então os descobrimos. Defeito descoberto deve ser compreendido integralmente, em todos os departamentos da mente. Cada defeito é polifacético e tem muitas raízes. Uma vez que tenhamos compreendido nossos erros através da técnica da meditação, uma vez que os tenhamos analisado, então procederemos a eliminá-los. Poderíamos compreender, por exemplo, o defeito da ira e sem embargo continuar com ela. Poderíamos compreender o defeito da inveja e sem embargo levá-la dentro. Faz-se necessário também
Repito, eliminar, e isto somente é possível usando a força elétrica sexual. Assim, pois, durante o Sahaja Maituna podemos invocar a Devi Kundalini, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes, e suplicar-lhe elimine, erradique de nós o defeito descoberto. Ela procederá, usando a lança de Minerva para arrojá-los fora. Lembremo-nos daquele símbolo maravilhoso, em que aparece Jesus, o grande Kabir, dentro do templo de Jerusalém, arrojando com o baçoite aos mercadores. Assim também devemos proceder nós, arrojar com o açoite da vontade aos mercadores do templo, a ira, a cobiça, a inveja, o orgulho, etc., etc., etc. Devi Kundalini encarregar-se-á de fazê-lo, ela empunhará a lança de Minerva e com tal força foótica extraordinária, eliminará os elementos inumanos que levamos dentro. Assim, meus caros irmãos, a consciência ir-se-á emancipando, liberando, e conforme se for liberando, irá despertando, e quando todos os elementos inumanos tiverem sido desfeitos, então ela resplandecerá abrasadoramente, então poderemos ver, ouvir, tocar e palpar as grandes realidades dos mundos interiores. Repito, necessitamos arrojar do templo aos mercadores, e isso é questão de telema, vontade. Continuando, pois, para adiante, o trabalho de preparação é extraordinário, porque necessitamos realmente trabalhar demais para poder, um dia, revestir com nossa presença ao divino macho-fêmea, ao Elohim interior, que emanou um dia da luz incriada, do espaço abstrato absoluto. Falando mais profundamente, para a preparação do templo, diremos que se necessita a fabricação de um corpo astral. Eliminar o ego é uma parte, criar os corpos existenciais superiores do ser é outra parte, e sacrificar-nos pela humanidade é nosso dever. Com esses três fatores da revolução da consciência, conseguiremos a autorrealização íntima do ser. Com esses três fatores da revolução da consciência nos capacitaremos para poder cristalizar em nosso interior ao Elohim íntimo, ao Pai-Mãe, ao Javé particular, próprio, ao Yodev. A criação dos corpos existenciais superiores do ser é também de suma paciência. Necessitamos transmutar o sagrado esperma em energia. Em outros tempos, quando a humanidade ainda não tinha desenvolvido o abominável órgão condartiguador, ninguém extraía de seu corpo o sagrado esperma, mas quando lhe foi projetado, ao animal intelectual, o abominável órgão condartiguador, então gozou eliminando o sagrado esperma. Se nós transmutamos a essa matéria venerável em energia, poderemos criar os corpos existenciais superiores do ser, mas ante tudo, há que compreender os diversos processos alquímicos. Tem-se-nos dito que para a grande obra, com uma só substância temos. Qual será essa substância? Nós respondemos, o mercúrio da filosofia secreta. E onde está esse mercúrio? Pois bem, é a alma metálica do esperma. É claro que ao não gastar o licor sexual, este se transmuta em energia, e essa energia é o mercúrio da filosofia secreta, isto é, a alma metálica do esperma é o mercúrio da filosofia secreta, e essa alma metálica está representada por Lúcifer. Ao citar este personagem, não devemos escandalizar-nos, esse é Lúcifer. Mas não pensemos em um arcanjo antropomórfico, o Lúcifer é muito individual, cada um de nós tem seu Lúcifer particular, individual. Lúcifer é um dos aspectos de nosso ser interior, e em verdade que o mais importante é, por dizer assim, o duplo de nosso Logos interior, duplicado do terceiro Logos em nós, a sombra de Shiva, o arquierofante e o arquimago. Que resplandecia, é verdade, abrasadoramente como arcanjo inefável, era um santo como Ará, mas quando caímos na geração animal, esse, que é, diríamos, a raiz de nosso sexo, ou um dos aspectos mais importantes de nosso ser, por ser o duplicado de nosso Deus íntimo, caiu de fato nas trevas deste mundo e converteu-se no diabo. Há tantos diabos na terra, quantos seres humanos, cada um de nós tem seu próprio diabo, e este diabo particular de cada um de nós, é negro como o carvão, e exala pelo órgão condartiguador, o forrá negativo, o fogo da feralidade, o fogo luciferino. Está em desgraça, depois de ser a criatura mais excelente. Ninguém pode ver por ele, senão nós, devemos branqueá-lo, e isso está escrito. Os alquimistas medievais disseram, queima teus livros e branqueia o latão. Já se sabe que o latão é de cobre, e o cobre está relacionado com Vênus, a estrela da manhã e da hora vespertina.
Branquear o latão significa branquear a nosso próprio diabo interior para libertá-lo. Ele é o Prometeu encadeado, um abutre lhe devora as entranhas incansavelmente, o abutre do desejo. É um colosso, tem potestade sobre os céus, sobre a terra e sobre os infernos, mas o temos em desgraça. Se o branqueamos, seremos recompensados e com juros. Mas, como branqueá-lo? Eliminando o ego, e criando em nós os corpos existenciais superiores dos seres sacrificando-nos pela humanidade entre os astecas, o Lúcifer aparece lançando-se de cabeça ao fundo do abismo, símbolo de nossa queda sexual. Mas há algo novo na doutrina asteca, Lúcifer cingindo o cinto de penitente, de anacoreta. Lúcifer fazendo penitência terão visto algo mais extraordinário? E bem, irmãos, este Lúcifer é, diríamos, a representação de nossa pedra filosofal. No fundo, esse paradigma tem em nós. Mas está tão relacionado intimamente com o Mercúrio da filosofia secreta, que parece como se houvéssemos nós passado por uma digressão ao fazer nossa dissertação, mas não passamos por nenhuma digressão, necessitase por muita atenção. Já disse que a alma metálica do esperma é a pedra filosofal, já disse que Lúcifer é a pedra filosofal. Adivinhe, qual dos dois é a pedra filosofal? Em realidade de verdade, tanto Lúcifer como a alma metálica do esperma constituem a pedra filosofal. Essa pedra está velada por Lúcifer. Bem, na Catedral de Notre-Dame de Paris, aparece uma ave, um corvo, com a vista dirigida para a Pedrinha do Canto. O que há na Pedrinha do Canto? Uma figura, o diabo. O que significa o corvo da putrefação? A morte. Necessitamos a eliminação, matar, destruir o ego animal. Só assim é possível branquear o diabo que está no canto do templo e que deseja sua liberação, pois quer voltar a ser o arcanjo luminoso de outros tempos. Essa alma metálica do esperma, repito, é extraordinária, tem emanado do caos, que são as águas seminais da vida. Por sua vez, dessa alma metálica, mediante projeção, desprendese uma terceira água, é o fluido, propriamente, energético, criador, que sobe pelos canais de ida e pingalá até o cérebro. Quando o fogo, o enxofre faz fecundo a esse mercúrio, então começa o processo maravilhoso da iniciação, mas tenhas em conta os três aspectos do mercúrio. Primeiro, como caos metálico, simples esperma. Segundo, como alma metálica ou mercúrio. O terceiro, a terceira água, o fluido aquele maravilhoso que sobe pelos canais de ida e pingalá até o cérebro. Um momento chega, ou chegará, em que essa alma, esse terceiro aspecto, esses fluidos sexuais, ascendendo pelos canais de ida e pingalá, sejam fecundados pelo fogo sagrado, eis aí a ligação do mercúrio e do enxofre em seu primeiro aspecto. E todo o progresso esotérico de nós, fundamentase nos cruzes incessantes do mercúrio com o enxofre. O hidrogênio sexual SI12, do qual nos falam os melhores ocultistas, entre eles Gurdjieff, obviamente, corresponde ao mercúrio mesmo, ao terceiro aspecto, à terceira água mercurial. Esse mercúrio, ao cristalizar em seu primeiro veículo, que é o astral, faz-se extraordinário e maravilhoso, mas para que esse mercúrio tome a forma do corpo astral, há que trabalhá-lo. Mediante a transmutação, chegará o momento em que esse mercúrio tome essa figura e já providos de um corpo astral, podemos viajar com ele através do espaço infinito. Muito mais tarde, o mercúrio vem a cristalizar na forma de corpo mental, e ainda, muitíssimo mais tarde, com a forma do corpo causal. Vejam vocês as três formas da cristalização do mercúrio. Quando esses corpos existenciais ficaram formados, encarnamos a alma humana. Mas não basta criar, com o mercúrio, os corpos existenciais superiores do ser. Devemos saber que o mercúrio está chamado a carregar o ouro do Cristo cósmico dentro de si mesmo, São Cristóvão, carregando o menino, ou a ovelha carregando seu velo, é uma alegoria desta verdade que estamos dizendo. Cada um de nós deve, ante tudo, preparar seu mercúrio. Uma vez preparado, não esquecer que dentro dele deve desenvolver-se o menino de ouro da alquimia sexual. Assim, pois, o hidrogênio sexual Si12 do qual nos fala Gurdjieff, não é outra coisa senão o mesmo mercúrio. Quando se diz que o ouro se desenvolve dentro do mercúrio, é verdade. Mas, que classe de ouro é o que se forma? Repito, o ouro crístico. Porque Cristo é o ouro,
dentro desses corpos do mercúrio deve formar-se o ouro do Cristo. Isto é, deve o Logos tomar forma em nós, e esse é um trabalho dispendioso, árduo, difícil. Não basta criar os corpos existenciais superiores do ser, aqui ir mais longe, necessitais aperfeiçoá-los para que possam ser revestidos, mais tarde, com as distintas partes do ser. Repito, para que compreendam os aqui presentes e os que me escutem, o mercúrio é a matéria fundamental da grande obra e tem, já disse, 3 aspectos, e o repito e o esclareço o primeiro aspecto, o caos, propriamente, dos sábios, que é a secreção líquida, semilíquida, semissólida, das glândulas sexuais. E isto se dá não somente no homem mas na mulher, porque se o homem, e bem é certo que durante um orgasmo gasta seu esperma, a mulher também tem seu esperma, e quando passa pelo orgasmo, o perde miseravelmente. Que os médicos não queiram chamar a secreção sexual feminina esperma, isso é outra coisa, mas os alquimistas sim lhe damos o nome de esperma, porque é esperma, e estou falando em termos de alquimia rigorosa, não em termos químicos, médicos, e isso deve ficar esclarecido nesta palestra. Que tem 3 aspectos, isso é verdade, e se estou repetindo é para que seja entendido. O primeiro aspecto já o disse, é o mesmo esperma. O segundo aspecto resulta da transmutação, diríamos, a parte tetradimensional do esperma, a parte sutil ou etérica, a alma diríamos, desse esperma, a alma metálica. Isso é o mercúrio em seu segundo aspecto. Mas o terceiro aspecto provém do segundo. É a energia já ascendendo pelos cordões de ida e pingalá até o cérebro. Dizem os alquimistas que o mercúrio deve ser fecundado pelo enxofre e convém que vocês me entendam. É claro que quando os átomos solares e lunares do mercúrio fazem contato no triveni, perto do cóccix, por indução desperta uma terceira força que é o enxofre, o fogo que acende vitorioso pelo canal de Sushumna, isto é, pelo canal medular da espinha dorsal até o cérebro, e em sua ascensão vai abrindo chakras, discos ou centros maravilhosos do corpo vital. Então se diz que o mercúrio tem sido fecundado pelo enxofre. É claro que esse mercúrio fecundado pelo enxofre reveste com novos aspectos maravilhosos, dá origem a uma primeira criação de ordem transcendental, refiro-me ao corpo astral, que não é mais que mercúrio fecundado pelo enxofre. O resultado, o corpo astral, formase o corpo astral, e que o saibam todos. Não explicou bem Gurdjieff, mas eu explico. Com essa criação do corpo astral poderemos mover-nos com ele consciente e positivamente através do espaço infinito. Um sabe que tem um corpo astral, quando pode usá-lo, como sabe um que tem uns pés, porque pode caminhar, ou algumas mãos porque pode usá-las, assim também, sabe que possui um corpo astral quando pode viajar com ele. Havendo fabricado o corpo astral, não se fez tudo, teremos adquirido imortalidade, sim, no mundo das 24 leis, isto é, no mundo astral. Porque uma pessoa que não adquiriu, que não fabricou o corpo astral, não é imortal, à hora da morte seu corpo físico torna-se pó, e o que continua nesse mundo astral são os distintos elementos que formam o eu, o mim mesmo, o si mesmo, elementos subhumanos, inumanos, infra-humanos, bestiais. Que retornam esses elementos mais tarde, é verdade. A gente, desafortunadamente, não sabe nem como se nasce, nem como se morre. Criado astral, repito, haverá que criar um mental individual, um veículo mental. Com que se vai criar? Pois, com o mesmo mercúrio, e é com o mercúrio que se vai criar o mental, o mercúrio em uma oitava superior à do astral. Muito mais tarde, repito, com o mesmo mercúrio em uma terceira oitava, se criará o corpo da vontade consciente. Assim, pois, vejam vocês, como com o mercúrio vem a formar os corpos existenciais superiores do ser. Agora, dentro desse mercúrio deve aparecer o ouro. Não o ouro meramente material, mas o ouro crístico, o ouro espiritual. Mas para fazer-me mais compreensível direi, há que fazê-lo de ouro mais tarde, isto é, levar a esse mercúrio até convertê-lo em ouro. O corpo astral deve tornar-se de ouro, e depois o mental, e depois o causal. Isso é o que se quer especificar quando se diz que dentro do mercúrio deve formar-se o ouro. Claro, uma vez que os corpos estes ficaram em ouro puro, podem ser devorados pela serpente.
Isto é o que queremos esclarecer quando dizemos que os corpos há que aperfeiçoá-los e logo há que revesti-los com as distintas partes do ser. Claro, o primeiro corpo que há de devorar a serpente ígnea de nossos mágicos poderes é o astral, o segundo corpo que a serpente sagrada deve devorar é o mental, o terceiro corpo que a serpente sagrada deve devorar é o causal. Muito mais tarde, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes haverá de engolir a alma espiritual e o íntimo. Quando a serpente tiver engolido os corpos que criamos, será ela e nada mais que ela. No entanto, o consummatum est traz, realmente, características transcendentais insuspeitadas à serpente. Escrito está, a serpente a devora a águia, por isso no pavilhão nacional mexicano aparece sempre a águia engolindo a serpente. Quando a águia se devora a serpente, fica dono da situação a águia, em outros termos, fica a serpente empenada a Quetzalcóatl, o mestre ressuscitado, o mestre perfeito, o Kumará. Antes desse instante, nosso Lúcifer haverá sido emancipado, e misturando-se ele com a alma, com o espírito, penetrando nesses corpos de ouro puro, fará da alma e do espírito do homem algo diferente, um anjo inefável, e então já, dentro desse inefável, o Deus interno há de penetrar dentro de vocês, dentro do anjo inefável, e assim mesmo este anjo, este inefável, há de penetrar dentro do Deus interno, e ficaremos autorrealizados e perfeitos. Lúcifer carrega os poderes, mede. Nos dará o elixir da longa vida, a medicina perfeita e o poder sobre tudo o que é, o que tem sido e o que será. A divina mãe Kundalini, pois, necessita devorar-se os corpos existenciais superiores do ser, mas para que ela possa fazer isso, tais corpos devem ter sido transformados em ouro puro, porque ela não engole nada imundo. Assim é, meus caros irmãos, nós devemos ficar dentro da serpente e a serpente dentro de nós. Assim é como a águia vem a ficar dentro de nós, e nós dentro da águia. Em uma palavra, assim é como o Pai e Mãe, o Elohim imortal, levantará-se de seu sepulcro de cristal para vir ao mundo e ver com os olhos de nosso rosto, e falar com nossa laringe criadora, assim é como cada um de nós está chamado a converter-se em um Kumará, no Elohim primordial, em um grande mestre. Mas devo dizer que o fundamento de toda esta grande obra é o Mercúrio. Narrarei um relato no qual se diz que São Cristóvão, um relato muito interessante, disse: vou servir ao homem mais poderoso da terra. Soube de um rei, e lá foi dar. Senhor, me disseram que tu eras o homem mais forte de toda a terra. Venho servir-te. O rei o nomeou, pois, seu escravo, o fez escravo. Mas um dia viu que o rei tremia ante algo, e se lhe impertina. Então lhe diz o escravo: Senhor, por que teme? Respondeu o rei: porque tenho temor ao diabo. Então o diabo é mais poderoso que tu. Afastou-se ele dali, e indo por um caminho viu um grupo de cavaleiros em suas montarias. Havia um que os dirigia, o chefe, esse era o diabo. São Cristóvão lhe disse: tu és o diabo? Responde o cavaleiro: sim, eu sou. Me disseram que tu eras o mais poderoso e quero servir-te. Segue-me, lhe disse o diabo. E entrou ao serviço do diabo. Mas aconteceu que muito mais tarde viu que o diabo tremia ante uma cruz. Claro, perguntou-lhe o homem ao diabo. E, por que tremes? Por que temes? Disse: porque eu temo ao Cristo. Ah! Então o Cristo é mais forte que tu. Sim, é mais forte. Pois me vou servir ao Cristo. Andando por esses caminhos encontrou a um monge. Aonde vais? Lhe disse o monge. Respondeu São Cristóvão: vou em busca do Cristo, porque me disseram que é mais poderoso. O monge lhe disse: olha, se queres servir ao Cristo, vês esse rio? Disse: sim. Pois passa gente ao outro lado, faz algo pela pobre gente. Aí não há barcos, nem nada e com tua força podes ajudar a passar gente. E São Cristóvão dirigiu-se ao rio, e andou durante algum tempo passando gente de uma a outra margem. Mas um dia veio um menino. São Cristóvão levantou o menino, tentou passá-lo à outra margem, mas o menino pesava terrivelmente, assim que São Cristóvão impaciente lhe disse: mas menino, não te ponhas tão pesado.
Então o menino respondeu: Eu sou mais pesado que o mundo inteiro. Não disseste que querias servir ao Cristo? Eu sou Jesus. O Cristo. Claro, São Cristóvão ficou perplexo. Passou o menino ao outro lado, o pôs sobre uma pedra, e um monge com uma lâmpada tomou o menino entre suas mãos. São Cristóvão carregando o menino é um símbolo do mercúrio, dentro do qual se deve formar o ouro puro, o ouro do Cristo. A ovelha carregando seu velo é outro símbolo do mesmo. São Cristóvão representa, precisamente, ao mercúrio. Aquele anjo do Apocalipse com um pé na terra e outro sobre as águas, e um livrinho em suas mãos levantando ao céu a mão direita e jurando, e rodeado de um arco-íris, não é outra coisa senão o mesmo mercúrio, o livro que é da sabedoria. Ele tem 7 selos. Aquele que seja capaz de romper os 7 selos do livro do Apocalipse se converterá em um Deus, terrivelmente divino. O arco-íris ao redor do anjo que jura pelos céus e pela terra, não são senão as cores da grande obra. Esse mercúrio em um princípio é negro, representando a morte dos elementos inumanos, é branco quando já temos direito a usar a túnica de linho branco, é amarelo quando já temos direito a pôr-nos essa túnica para oficiar no templo, e por último vermelho, quando já se nos entrega a púrpura dos reis, essa púrpura somente se nos entrega depois de que a serpente sagrada engoliu os veículos que tem que engolir. O mesmo processo de cores do arco-íris que aparecem no anjo, se repete em cada corpo, no astral, no mental, no causal, etc., etc., etc. Mas repito, volto a enfatizar, o importante é o mercúrio. Aparece por lá uma pintura antiga onde se vê, no oceano, uma fada maravilhosa, está entre as ondas e de seus 2 seios mana leite que cai sobre a água, e vai coroada. Eis aí os 3 aspectos do mercúrio. Primeiro, a água caótica, o esperma simplesmente. Segundo, o leite da virgem, isto é, a alma metálica do mercúrio. E terceiro, a coroa em seu peito, aí mesmo nos sugere que é o terceiro aspecto do mercúrio, o que já sobe pelos canais de Ida e Pingalá para ser fecundado pelo fogo, o mesmo que mais tarde toma a forma dos corpos existenciais superiores do ser. Vejase agora outro quadro da Idade Média. Aparece uma grande fonte, nela uma virgem espreme seus seios, o Cristo que sangra também seu lado, que cai sobre a mesma fonte, a fonte se enche, transborda, e o produto cai sobre outra fonte. Então saem multidão de almas do purgatório e o recebem para sua purificação. Eis aí os 3 aspectos do mercúrio. São 3 aspectos. O mercúrio tem 3 aspectos, mas quero que sejam reflexivos e que o vão entendendo. Para que a obra se realize há que dar oportunidades à natureza, a natureza ajuda a natureza, se fizesse o trabalho no dia, não seria correto. Vamos criar ouro, vamos criar os corpos existenciais superiores do ser. Como fazer? Imitemos a natureza. Se lançamos os ovos de uma galinha à luz do sol se perdem, não saem os pintinhos, e se algum sai, dura pouco tempo, morre. Esses ovos devem estar nas trevas para que sejam fecundados. A reprodução se realiza sempre em trevas, devido à disposição dos órgãos criadores, a criatura forma-se entre as trevas do ventre materno. Tudo se gesta nas trevas, o sol é o inimigo número 1 de toda semente. Assim, pois, o trabalho com o mercúrio é que fazê-lo na noite, não no dia, repito, na noite. Os corpos devem tomar forma pouco a pouco, são a cristalização mesma do mercúrio. Mas estão chamados, repito, a aperfeiçoarem-se, são perfeitos quando se convertem em ouro puro, e se convertem em ouro puro quando todos os elementos inumanos foram aniquilados, destruídos, reduzidos a cinzas. Entendase o que tenho vindo a explicar esta noite, como trazer ao Elohim sagrado, como revesti-lo com nossa presença. Aquele que emanou um dia do espaço incondicionado e eterno, deve vir ao mundo, cada um de nós deve converter-se em um Elohim da grande obra, e a grande obra consiste precisamente na autorrealização, trabalhar com o mercúrio da filosofia secreta. Tem entendido isto, meus caros irmãos? Temos rasgado todos os véus da alquimia, este conhecimento se entregava, mais velado. Agora necessitamos rasgar todos os véus para que a humanidade o conheça.
Eu estou falando-lhes a vocês sobre a base da experiência, porque eu tenho minha mente em Ísis, do contrário não poderia explicar-lhes. Não estou falando-lhes com vã palavreardia insubstancial de bate-papo ambíguo. Tampouco estou verbalizando memória, nem lançando ao ar novas hipóteses, simplesmente estou dizendo, revelando o que tenho vivido, repito, tenho minha mente em Ísis, e por isso posso dar-lhes a vocês estas explicações. Trabalhem com o Mercúrio, que isso é o importante. Assim lograremos, todos, revestir com nossa presença ao grande Pai-Mãe que emanou um dia do espaço abstrato absoluto. Até aqui minha palestra desta noite. Se há alguém que tenha algo que perguntar, pode fazê-lo. Item estudante. Em uma relação comum e corrente, na união sexual, há orgasmo, mas no homem há ejaculação, na mulher não há ejaculação, ou seja, no varão há descarga, mas na mulher não há ejaculação. Em outras palavras, a mulher não é fornicária, esse é meu humilde conceito. Teria a amabilidade de esclarecê-lo um pouco, por favor, mestre? Item mestre. Bom, vosso conceito, caro irmão, é o de, nesse sentido, mas claro, é falso, porque o orgasmo existe no homem e na mulher, item estudante. Item mestre. O homem perde seu esperma, o que ejacula.